Imagine um leão abatido, 250 quilos de músculo puro, proteína de sobra, força concentrada. Agora responde uma coisa: por que nenhum açougue do mundo vende filé de leão? Por que, em toda a história da humanidade, com bilhões de pessoas passando fome, ninguém criou uma fazenda de lobos para o abate? A resposta não tem nada a ver com cultura, com religião, nem com o fato de o leão ser bonito demais para comer. A resposta está enterrada fundo na biologia, na física e numa lei da natureza que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que governa silenciosamente cada refeição que você já fez na vida. E quando você entender essa lei, vai olhar para o seu prato de uma forma completamente diferente. Vamos começar do começo. Existe uma regra básica que rege toda a cadeia alimentar do planeta. Ela foi formalizada pelo ecologista Raymond Lindemann em 1942, publicada no periódico Ecology, e ficou conhecida como a regra dos 10%. O princípio é simples e brutal ao mesmo tempo. Cada vez que a energia passa de um nível da cadeia alimentar para o seguinte, 90% dela se perde. 90%. Vira calor, movimento, metabolismo, fezes. Só 10% sobra para quem está em cima. Isso significa que para uma vaca produzir 100 calorias de carne, ela precisou comer 1000 calorias de capim. E para um lobo produzir 10 calorias de músculo, ele precisou comer 100 calorias de vaca. Você está começando a ver o problema? Um predador no topo da cadeia é, do ponto de vista energético, uma máquina terrivelmente ineficiente. Você precisaria matar uma quantidade absurda de leões para alimentar uma cidade pequena. Enquanto isso, um campo de soja ou um rebanho de bois herbívoros entrega a energia de forma muito mais econômica. A natureza selecionou herbívoros para serem comida, porque eles são o melhor custo-benefício do planeta. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a regra dos 10% é só o começo. Pensa assim, imagine que você tem um filtro de água. Cada litro que passa por esse filtro deixa um pouquinho de resíduo para trás. Agora imagina que esse filtro processa 1000 litros por dia durante anos. O resíduo acumulado seria gigantesco. É exatamente isso que acontece com os predadores e os contaminantes ambientais. O processo se chama biomagnificação e ele foi documentado extensivamente pela ciência desde os anos 1960, quando o DDT quase exterminou a população de águias carecas nos Estados Unidos. Aqui está o mecanismo. Substâncias tóxicas como mercúrio metílico, PCBs, DDT e outros poluentes orgânicos persistentes têm uma característica em comum. Eles são lipossolúveis, ou seja, se dissolvem em gordura, não em água. Isso significa que o organismo não consegue excretá-los com facilidade. Eles ficam presos no tecido adiposo, se acumulando ao longo de toda a vida do animal. Quando um peixe pequeno come plâncton contaminado, ele concentra um pouquinho de toxina. Quando um peixe grande come 200 peixes pequenos, ele concentra 200 vezes mais. Quando um tubarão come 50 peixes grandes ao longo de décadas, o nível de mercúrio no músculo dele pode ser 1 milhão de vezes maior do que na água do mar ao redor. Isso não é exagero, é dado do Programa Nacional de Deposição Atmosférica dos Estados Unidos, publicado por pesquisadores da USPA. E aqui fica interessante. Um estudo publicado na revista PLOS ONE em 2019 analisou a carne de tubarões capturados na ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e encontrou concentrações de metais pesados bem acima dos limites considerados seguros para consumo humano. Tubarão não é um caso isolado. Espadarte, marlim, cavala gigante, todos são predadores de topo no oceano, e todos carregam níveis preocupantes de mercúrio metílico, a forma mais tóxica e absorvível desse metal. A FDA americana recomenda que grávidas evitem completamente esses peixes justamente por isso. Mercúrio metílico atravessa a barreira placentária e causa danos gravíssimos ao feto e ao sistema nervoso central. Pensa que legal seria criar um sistema alimentar baseado em predadores que concentram toxoplasma em cada garfada. Teria sido uma seleção natural interessante contra a nossa própria espécie. Se você chegou até aqui, para um segundo. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sempre fala que proteína é proteína, não importa de onde vem, porque importa, e muito.
a ciência tem muito a dizer sobre de onde vem a proteína. Continuando. Tem uma dimensão que quase ninguém menciona quando fala sobre por que não comemos carnívoros: o sabor. E não é questão de gosto pessoal, é bioquímica. A carne de herbívoros tem um perfil de aminoácidos e gorduras que é resultado direto da dieta deles. Vacas, porcos e frangos, todos herbívoros ou onívoros de baixo nível, acumulam gordura intramuscular com perfis de ácidos graxos que os humanos acham palatáveis. Um estudo publicado em Human Nature em 2010, da Universidade de Cincinnati, investigou os critérios de escolha de presas por caçadores em populações tradicionais ao redor do mundo, e o sabor foi consistentemente listado como fator relevante na preferência por herbívoros e onívoros em detrimento de predadores. Não é coincidência que as culturas que eventualmente comem animais como urso ou crocodilo, onívoros e carnívoros oportunistas, os preparem com marinadas intensas, temperos fortes e longos períodos de cozimento. A carne tem gosto diferente, e não é um gosto que o paladar humano, moldado por milhões de anos de evolução, considera agradável por padrão. Pensa num leão. A musculatura de um predador ativo é constantemente recrutada em sprints explosivos, ataques e lutas territoriais. Fibras musculares de contração rápida, metabolismo ácido, baixo teor de gordura intramuscular, o resultado é uma carne dura, ácida e de sabor forte. Seu churrasco mais concorrido da história não seria muito bem avaliado. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não conecta com o assunto. Por que domesticamos os animais que domesticamos? Das milhares de espécies de mamíferos do planeta, só 14 foram domesticadas com sucesso ao longo da história humana e praticamente todas são herbívoras. Vacas, ovelhas, cabras, cavalos, porcos, lhamas, renas. O biólogo Jared Diamond, no livro Armas, Germes e Aço, documentou em detalhes os critérios que um animal precisa atender para ser domesticável. Dieta eficiente, herbívoros ganham aqui automaticamente pela regra dos 10%, temperamento controlável, capacidade de reprodução em cativeiro, hierarquia social estável e crescimento rápido. Predadores falham em quase todos esses critérios. Um leão adulto come entre 5 e 7 quilos de carne por dia. Para alimentar um rebanho de leões com carne produzida industrialmente, você precisaria de um rebanho de herbívoros muito maior. É uma equação que nunca fecha. A natureza já fez essa conta há milhões de anos, e a resposta sempre aponta para baixo na cadeia alimentar, não para cima. Existe uma exceção que vale mencionar porque ela ilumina bem a regra. Os peixes carnívoros. Humanos comem salmão, atum, robalo, linguado. Muitos são predadores. Por que esses passam? A resposta é contextual. No oceano, a lógica da domesticação e da eficiência energética não se aplica da mesma forma porque, historicamente, não criamos peixes, apenas capturamos. A natureza produziu esses animais de graça, a custo zero de insumo para o ser humano. Mas o paradoxo é que justamente os peixes carnívoros de topo, o atum, o espadarte, o tubarão, são os mais contaminados com mercúrio e, por isso, os mais sujeitos a recomendações de consumo restrito. A regra da biomagnificação funciona no oceano tanto quanto na terra. Os peixes mais seguros para consumo frequente, como sardinha, anchova e arenque, são exatamente os que ficam mais baixo na cadeia alimentar, se alimentando de plâncton e micro-organismos. Não é acidente, é física. Aqui tem uma crítica que precisa ser feita com clareza. A indústria alimentícia global tem um interesse enorme em simplificar a narrativa de nutrição. Proteína é proteína. Calorias são calorias. Essas frases convenientes apagam décadas de ciência sobre qualidade nutricional, biodisponibilidade de aminoácidos, perfis de gordura e carga tóxica. Quando a indústria de suplementos te vende proteína de qualquer fonte, sem falar de origem,
Ou quando o marketing de certas dietas extremas ignora completamente a questão da bioacumulação, eles estão escolhendo conveniência comercial sobre verdade biológica. A mesma indústria que por décadas escondeu as evidências sobre gordura trans, agora simplifica a conversa sobre proteína animal para proteger mercados. Seu corpo não é tão simples quanto o marketing quer que você acredite. E a ciência, quando lida sem filtro comercial, conta uma história muito mais complexa e fascinante. Então, o que fazer com tudo isso na prática? Primeiro, entender que a posição de um animal na cadeia alimentar importa, e muito, para a qualidade e segurança da proteína que ele oferece. Herbívoros em pastagem natural, criados com espaço e alimentação adequada, estão no nível mais baixo de acumulação de toxinas e parasitas. São, do ponto de vista biológico, a escolha mais limpa dentro do consumo de carne. Segundo, atenção aos peixes. Prefira os de menor porte e de posição mais baixa na cadeia. Sardinha, anchova, cavalinha pequena. Limite a ingestão de atum e espadarte, especialmente se você é mulher grávida ou planeja engravidar. Essa não é opinião de nicho, é recomendação da FDA americana e de órgãos de saúde pública de dezenas de países. Terceiro, contextualize as informações sobre dietas que prometem resultados mágicos baseados em consumo irrestrito de carne animal. Pergunte sempre: qual carne? De qual animal? Com qual histórico alimentar? A biologia não trabalha com simplificações. Sabe o que é mais impressionante nessa história inteira? Seu corpo já sabia de tudo isso antes de você. Seu sistema digestivo, seu paladar, sua microbiota intestinal, tudo foi moldado por milhões de anos de evolução que testou na prática o que funciona e o que mata. A aversão instintiva à carne de predadores não é superstição, é sabedoria biológica codificada na sua fisiologia. Os humanos que tentaram comer leão sistematicamente não deixaram descendentes saudáveis. Os que escolheram o boi, a cabra e a galinha construíram civilizações. A ciência só está agora colocando números e mecanismos no que a evolução já tinha descoberto às custas de inúmeras vidas ao longo de eras. Conhecimento real, baseado em evidências, sem filtro de indústria e sem agenda comercial, é a ferramenta mais poderosa que existe para tomar decisões sobre o que você coloca no seu prato. Seu corpo é mais inteligente do que qualquer campanha de marketing já foi. E agora, você tem as ferramentas para ouvir o que ele está tentando te dizer há muito tempo.